Xiaomi e Samsung competem para ver quem lança mais celulares por ano e até mesmo na categoria mais avançada temos diversos modelos anuais de cada marca. Aqui trazemos para você um duelo entre o Mi 10T Pro e o Galaxy Note 20 Ultra. O modelo chinês é encontrado à venda no mercado nacional e custa até mais caro que o rival coreano. Será que ele entrega mais pelo preço? Vamos descobrir. Se você curte celular grandalhão, então chegou ao comparativo certo. O Galaxy tem design mais retangular, que é característico da linha Galaxy Note, enquanto o seu rival tem cantos arredondados como é padrão na grande maioria dos celulares. Se você quer o máximo de aproveitamento frontal, então vá no modelo da Samsung. A curvatura da tela faz com que o painel se estique ao máximo das bordas, enquanto o seu rival tem moldura mais larga e queixo protuberante. O top da Samsung é mais fino e leve, além de vir com a geração mais atual do Gorilla Glass, o que garante uma resistência extra. E por falar em resistência, não podemos esquecer que a Xiaomi continua se negando a incluir IP68 em seus aparelhos mais caros. O Galaxy traz slot para microSD e o Mi Note 10T Pro tem emissor de infravermelho. Ambos são compatíveis com rede 5G e trazem Wi-Fi de sexta geração. O leitor biométrico do Xiaomi fica no botão de energia na lateral e o do seu rival está localizado na tela. O desbloqueio é ágil em ambos e apresenta poucas falhas. Pode parecer uma escolha difícil, mas o Galaxy vence em design. Tela IPS LCD versus Dynamic AMOLED. Quem vence essa disputa? O painel usado pela Samsung possui brilho mais forte e melhor exibição de cores. Por outro lado, a tela escolhida pela Xiaomi tem taxa de atualização superior para garantir uma fluidez extra. Resolução é importante para você? O Note 20 Ultra tem mais pixels e tamanho maior para uma imersão superior em filmes e jogos. Realmente é uma vitória fácil para a Samsung aqui, mas não podemos esquecer de citar que o Mi 10T Pro tem chip MEMC que interpola imagens para dar maior fluidez a filmes e séries que são gravados em 24 fps. Porém, não é todo mundo que vai sentir a diferença de 24 para 48 Hz. Ambos contam com dupla saída de som para áudio estéreo. O Galaxy entrega maior potência sonora e áudio mais equilibrado, enquanto o rival carece de graves e tem som mais vazio. A Xiaomi não envia fone de ouvido na embalagem, então você terá que comprar um se achar os alto-falantes limitados. Por outro lado, a Samsung manda junto o seu já conhecido fone de ouvido, que é desenvolvido em parceria com a AKG, que entrega bom conforto e experiência sonora decente. Por isso, a Samsung leva a vitória dupla no quesito multimídia. Os dois celulares chegaram ao mercado com o Android na versão 10, porém o Galaxy já foi atualizado para a versão 11 do robozinho e tem garantido o recebimento das versões 12 e 13. Já a Xiaomi não dá garantia nenhuma e talvez o seu top de linha receba apenas o Android 11, mas deve continuar ganhando novas versões da MIUI. Se quer o software mais recheado de recursos, então é o Galaxy Note 20 Ultra o celular ideal para você. Ele traz a S Pen, que aprimora a produtividade e pode ser transformado em PC com a DeX ao conectar o celular a uma TV via Wi-Fi. Tudo isso sem comprometer o desempenho com um sistema que responde até mais rápido que o do rival. E temos mais um ponto assim para o Galaxy. O modelo chinês vem equipado com a plataforma Snapdragon 865 e a versão nacional do Galaxy Note 20 Ultra chegou com o Exynos 990 da Samsung. E você já deve estar pensando, com certeza que o hardware da coreana leva a pior nessa. Bom, seria o esperado na teoria, mas como o Galaxy tem muito mais RAM, ele acabou sendo mais ágil no nosso teste de velocidade focado em multitarefas. A prova de que o hardware da Qualcomm é melhor está nos benchmarks, que medem o poder bruto de cada chip, e aqui o Exynos 990 simplesmente come poeira. Mas e nos jogos? A tela de 144 Hz do Mi 10T Pro garante maior fluidez? Bem, ela deveria. Ainda são poucos os títulos que rodam acima de 60 fps no Android,
mas isso pode mudar em breve com a adoção cada vez maior de celulares com telas com alta taxa de atualização. Daremos então um ponto a cada no quesito desempenho. Nenhum dos dois impressiona no quesito autonomia de bateria. Com eles, até terá carga para o dia todo, mas se abusar do celular com tela no brilho máximo e navegando no 5G, será necessário realizar uma segunda carga antes de ir dormir. Nesse ponto, o Mi 10T Pro leva uma pequena vantagem por render um pouco a mais, ambos usando o modo adaptativo, que faz uma regulagem na velocidade da tela de acordo com o que está sendo utilizado no momento. Se decidir travar em 60 Hz, terá algumas horas extras de autonomia. Já no quesito tempo de recarga, é a vez da Samsung levar a vitória. O Note 20 Ultra leva menos de 1 hora para ir de 0 até 100%. E com 15 minutos na tomada, você já terá 1/3 da bateria recarregada. O top chinês também é ágil na recarga, mas chega a demorar quase 20 minutos a mais na tomada e com uma carga rápida de 15 minutos, você terá apenas 1/5 da bateria para utilizar. Sendo assim, damos um ponto a cada no quesito bateria. Samsung e Xiaomi apostam em câmera de 108 megapixels, mas isso não significa que temos qualidade similar com os dois celulares. O Mi 10T Pro não chega ao nível do rival, mas é capaz de registrar imagens detalhadas, com cores próximas da realidade e poucos ruídos visíveis em cenários iluminados. O problema é que em locais fechados já notamos uma queda acentuada na qualidade. Problema não visto no Galaxy Note 20 Ultra. Enquanto a Xiaomi decidiu apostar em câmera dedicada para macros, a Samsung, por sua vez, investiu em um conjunto óptico para zoom sem perda de qualidade, em até 5 vezes, ou, quem sabe aí, se você preferir, chegando a 50 vezes combinando com o zoom digital. Isso quer dizer que o Note 20 Ultra consegue registrar fotos de tudo que está muito distante. Não espere por desempenho exemplar com a câmera ultra-wide do Mi 10T Pro. Ela registra fotos mais suavizadas mesmo em dias ensolarados. Pelo menos as cores não fogem do que vimos com a principal. E o software de correção de lente faz bem o seu trabalho. Agora, se pretende fotografar à noite, então é melhor investir no rival coreano. O Mi 10T Pro poderia levar vantagem em macro por ter uma câmera dedicada a isso. Mas a verdade é que você pode usar o zoom do Galaxy Note 20 Ultra para chegar mais perto do que você deseja fotografar e até terá resultados melhores. Com isso, damos ponto ao Galaxy pelo melhor conjunto traseiro de câmeras. Qual registra as melhores selfies? No geral, o Galaxy Note 20 Ultra se sai melhor. A câmera frontal do Mi 10T Pro tem seus erros e acertos. Ela é capaz de registrar boas selfies, desde que não haja forte iluminação de fundo. O HDR falha em compensar o balanço de luz e o contraste será sacrificado. À noite, temos perda considerável na nitidez, dando a impressão de que a foto foi tirada com um celular intermediário. Mais um ponto aqui para o aparelho da Samsung. Os dois gravam na resolução 8K, porém o Galaxy fica limitado a apenas 24 fps, enquanto a Xiaomi entrega 30 fps para maior fluidez. Agora, se você quiser fazer uso do sistema de estabilização, então será necessário reduzir a resolução para 4K em ambos os celulares. A estabilização é eficiente e elimina por completo os tremidos e temos vídeos suaves. Os dois também possuem foco ágil que não perde desempenho, mesmo em cenários mais escuros. Já na captura de áudio, temos som mais limpo no Galaxy Note 20 Ultra. Damos um ponto a cada no quesito filmadora. O Galaxy Note 20 Ultra chegou ao mercado nacional por R$ 8.000, enquanto a Xiaomi, em parceria com a ADL, decidiu cobrar apenas R$ 100 a menos no Mi 10T Pro, com garantia nacional. Isso já seria suficiente para complicar a vida do modelo chinês, afinal, o modelo coreano é superior. Para tornar a situação ainda pior para o lado da Xiaomi, o Galaxy Note 20 Ultra é encontrado mais barato atualmente. Com isso, encerramos o comparativo com mais um ponto para o Note 20 Ultra.
Não foi dessa vez, Xiaomi. O Galaxy Note 20 Ultra simplesmente estraçalhou o seu rival em nosso comparativo. O modelo coreano tem design mais caprichado, com resistência superior, tela AMOLED de melhor qualidade, som mais balanceado, melhor desempenho no multitarefas, menor tempo de recarga, melhores câmeras e preço mais em conta. Faz sentido investir no Mi 10T Pro? Você pagará mais caro para levar um celular que é melhor apenas em benchmark e alguns jogos, ter uma bateria que dura um pouco a mais e maior fluidez ao filmar em 8K. São vantagens que não importam para a maioria diante da diferença de preço. E para conferir as melhores ofertas de ambos, basta clicar nos links aí abaixo. Já aproveita para comentar se você achou justa a surra que acabou de assistir. Eu vou ficando por aqui, um abraço e até a próxima.